da cadeia produtiva concebe com ela mesma dizer: eu vou fazer o melhor macacão do mundo para a gente ter o melhor mel do mundo. Essa senhora se nega a fazer porcaria. Por mais que você insista, ela não vai fazer uma coisa que prejudique o ser humano. Então ela deixa de ser um elo da cadeia produtiva e passa a ser um elo de uma cadeia de valores, concorda? Hein? É. Então a nossa cidade e as outras vizinhas têm as fabricantes de indumentária. Eu fiz isso com as serrarias da nossa região. Eles entenderam por que estavam fazendo. E todos eles que eu treinei criam a vez. Né? Então eles sabem por quê. O que é que estão fazendo. Que é isso que vocês estão vendo. Uma das coisas mais difíceis é a gente unir as pessoas, discutir a organização. O povo difícil de se juntar. Aí vem umas questões antigas, não, que o avô dele não prestava não, tomou 2 palmos de terra do meu pai, e a intriga continua até hoje, de geração. A gente não consegue se unir para um propósito comum. Né? A gente tem muita dificuldade de se unir. E cooperativismo dá certo em um bocado de lugar no mundo. Por que é que não dá no meio da gente? Aquele Moeiro tinha 18 cooperativas, quebraram todas em 3 pedaços e perderam do meio, não emenda mais não. Né? Porque nasce às vezes, não é o propósito cooperativista, é porque se a gente se juntasse 20, o banco financiava mais fácil. Eu nem lhe conhecia, não sabia quem você era e entrava todo mundo, né? Nota de adesão, quer dizer, precisa repensar, porque é um grande meio. Eu recebi uma turma de Alagoas aqui uns anos atrás, os técnicos, todos, não, porque nós vamos exportar, porque nós vamos... E eu fui engrossando com esse negócio de exportar. Eu digo, aí, escuta, quantos quilos de mel Alagoas produz por ano? O Estado? Aí o cara da Secretaria disse, são 22 toneladas. Nós fizemos um levantamento, eu digo, meu amigo, vocês acham que o mundo vai prestar atenção em Alagoas por um container de mel? Rapaz, acaba com isso, rapaz. Né? Eu já produzia 120 toneladas, eu sozinho. Né? 4 municípios, Limoeiro, Tabuleiro, Morada Nova e Alto Santo, produzem mais mel do que Alagoas, Sergipe, Maranhão e Paraíba, juntos. 4 municípios, 2.400 toneladas de mel por ano. Aí precisa exportar, porque não dá para vender em bolsa. E nós, apicultores, não nos unimos para ter uma cooperativa que nos represente e que distribua esse mel dentro do Brasil. Porque você está lá com 100 baldes de mel. Se eu passar e botar R$1 a mais no balde de mel, você vende e descobre a cooperativa. Ou não é assim? É o Ceará, é o Rio Grande do Norte, é assim. Os produtores, porque quem está levando uma cooperativa sabe que um supermercado ele faz um contrato para você entregar por semana tanto, ou por mês. Não quebre não. O grande problema é eles começam dele e não mantém o abastecimento. Por quê? Porque você escolhe 2, 3 safras no ano. Mas deixa que tem o dezembro que tem que estar lá o mel. Aí quem é que aceita guardar o mel para só entregar em dezembro e receber só em dezembro? Nem que seja a metade. Precisa repensar isso para poder dar certo. Porque, vamos lá, acenda essa luz aí para mim, por favor. Isso. Alguém aqui disse que tinha 6 comércios, não foi? Pronto. Eu tenho uma amiga que tem 6 comércios. Ela ganha um salário mínimo por mês, dá 6 comércios. Não é essas coisas de internet aí não. Você com 30 comércios vai ganhar 300 mil. Não estou falando nisso não. Um cara de doido. Soltando coisa na internet, com 10 mil guerreiros em cima das comércios, coisas não existe aí. Um cálculo simples. Né? Mas a minha amiga, sabe o que é que ela faz? Ela pega um quadro de mel de flor do marmeleiro. Ela divide no meio em 2 secções. Ela tem 6 favos que ela começou no vidro de Nescafé médio, que ela pegava um favo, botava e completava com mel. Hoje, R$20 um bicho desse barato. Então, num quadro você tem 120. Numa melgueira, são 10,
Você tem R$1.200, né? Eu preciso de 12 melgueiras por ano. Eu com 6 colmeias, tirando só 2 por colmeia, eu tenho isso, não tenho? Só que ela tira 4. As melhores são cortadas, as outras é o mel que ela tira para terminar de encher. E eu pergunto a ela, por que você não aumenta? Ela diz, não, porque eu tenho os clientes que eu entrego o favo todo mês. Quando eles querem um quadrado presente, eles encomendam, eu faço uma mais. Mas eu não quero mais do que isso aqui. Tem 73 anos ela. Bem novinha. E agora sabe o que ela está fazendo? Está levando os clientes dela, 2, 3 por vez, eles preparam o favo, eles vão, preparam o favo, levam os filhos, as crianças, o filho leva para o colégio, o filho mostra, eles tirando mel. Você já pensou também no marketing de um negócio desse? Sabe bem a experiência, não falou. A fidelização desse cliente está como ela apresenta o produto, né? As mesmas 12 melgueiras dariam 120 quilos de mel, ela só faria 1.200 a R$10 o quilo. E olha quanto ela faz por ano. Entendeu? Então, o mesmo palco de mel de 25 quilos que a gente vende a 250, 275 reais, não sei qual é o preço lá, aqui está 11 reais o quilo de mel a granel. Você num balde, digamos que você faça 250, se eu botar aí 5 bisnagas daquelas que vocês estavam xeringando ali em cima, ele vai para quanto? Quanto é um potinho de mel daquele? Passa uma conta para mim no seu celular. Vamos lá? Vamos lá. 25 vezes, aliás, dividido por 0,2, que é 0,28, que é 280 gramas. 89. Eu tenho 80 bisnagas daquela num balde de mel. Quanto é que vale um bisnaga de mel daquela colocado num lugar para vender? Deu 7. Também aqui é uns R$10. uns R$10. Vamos botar baixo. Baixo. Tá dizendo. Então, vezes 10. 892. Olha, o que você venderia por 250 já passa para 892. Agora faça o seguinte, pegue os 25 quilos e divida por 0,02, um sachê de 20 gramas. 0,0? 20, 0,02. 1.250. Quanto é um sachê de 10 gramas? 30 centavos. Vezes 30 centavos. 375. Você dividiu, faça de novo. Você dividiu 25. Vamos ver quantos sachês de 20 gramas dá. Aí, 20 gramas é 0,02, não é isso? Assim custa chega por R$2. Aí já sai 20 gramas por R$2. 20 gramas. Não, mas a gente sai aqui 1.250. 1.250 sachês. Né? Conta dele. Um sachê é 4 gramas, né? Não, o sachê de 10 gramas, porque 4 gramas a criança, quando você nota, ela quer engolir a borracha e se gasta. O de 10 gramas ela tem para a gente puxar. É assim que a gente faz para a merenda escolar, para não ter problema, porque até a gente fica mascando a borracha na boca, né? A criança ela vai querer engolir aquilo. E o 10 gramas, como ela não consegue, a tia puxa de volta. 10 gramas quanto, né? O sachê. Deixa eu ver por quanto foi que o menino botaram. Foi 80 centavos, agora que eu estou me lembrando. 80 centavos, ele já pronto. Não, 800 reais. Então, o mesmo balde de mel, ele sai de 250 para não sei o que, para R$1.000. O que foi que mudou? A forma de apresentar só. A gente fala tanto de comercialização de mel, produto de mel. Qual é o seu município onde você mora?
Bodocó, Pernambuco. Tem quantos habitantes? Cerca de 40 mil. 40 mil. Então deve ter uns 12 mil alunos da rede pública. Multiplique 12 mil por 0,02, 20 graus. Ela está aperreada com as contas, né? 240. 240 quilos, vezes 200 dias letivos. 45. Olha, o município dele precisa, para merenda escolar, 48 dela. 2 sachezinhos por aluno de 48 mil quilos. Como é que a gente não tem mercado? Por que a gente continua entregando mel para interposto de 10 reais, de 11? Falta profissionalização na união, que pode ter como representante uma cooperativa. Porque eu preciso compreender esse processo. Uma época eu fiz um contrato com uma empresa de alimentos, eu tinha que fornecer 10 latas. Na época era lata, uma lata grande, com verniz epóxi-fenol, com a boca larga, próprio para mel. Eu precisava de 1.200 latas de mel. Eu tirei das 3 colheitas. E quando eu deixei as 1.200 e disse que ia entregar 100 todo mês, mas você vai passar o ano com esse mel entregando de 100, 100 de folga. Eu não vou quebrar o contrato, né? Todo mês eu recebo 100 e entrego mais 100. 100 mais 100. No dia que eu disse para a empresa que eu não ia mais poder fornecer, porque o meu rumo era outro, eles quase choram. Ele foi a primeira pessoa que cumpriu um contrato, perguntou se era o preço, que eu estava achando pouco, que eles podiam pagar mais, não sei o quê. Não, o preço estava justo. Eu estava ganhando mais de 40% de lucro líquido na venda daquele mel. Que é outra coisa. 1 quilo de mel está caro por 10, por 11, os produtores não têm essas contas. Quanto eu gastei para produzir 1 quilo de mel realmente? Agora ele dá 17, 20, quando baixa para 11 eu acho que estou tendo prejuízo. Não é assim? Porque a gente não trabalha, a parte gerencial é muito pobre, a parte de administração da produção é pobre. Diga. Nós estamos numa época muito importante, né, que é a época das eleições, e eu acho que isso importa muito também, porque depende muito também do poder público. Tem a vontade, e só precisa de vontade mesmo, de comprar uma coisa que é produzida no local mesmo, no local que quem está pagando o imposto. Mas tem. Quando eu brinquei com o prefeito, não foi lá de vocês não, foi de uma cidade do Polo Gesseiro mesmo, de lá. Trindade, o prefeito de Trindade cometeu um erro num seminário que eu fui lá na Face Agra. Foi ficar para a minha palestra. Do mesmo jeito que a dona Reinildo Bulhões, que é uma médica, prefeita de uma cidade de Alagoas, ficou para a minha palestra. Eu fiz um discurso para ela e fiz essa conta que eu fiz com os alunos de lá. Porque os produtores estavam com história que não tinham para quem vender. E eu fiz um discurso para a prefeita e pedi que ela colocasse na merenda escolar. Né? Eu tenho horas que eu estou mais iluminado, sabe? Assim, para falar. As palavras vêm, não sei de onde, mas vêm. Eu mexi com essa prefeita, rapaz, uma senhora. Hein? Eu digo, a senhora, tenho certeza que a senhora sabe o conceito de administrar e cuidar. Por que a gente não esquece a mãe? Porque na hora do sufoco você não grita papai, você diz mamãe. Né? Por quê? Porque quem ficava com a gente doente, passando a noite, era a mãe. Quem nunca deixou foi esse o discurso. Quem nunca deixou a gente parar de estudar foi a mãe. Você não queria dizer, você vai para a aula. Olha, saúde, educação, ensinar respeito, cuidar, o que tem a ver com perspectiva. Não é não? Administrar bem para cuidar melhor. O nordestino tem o termo, né? Cuide dos meninos, não é assim? É mais do que administrar os meninos. Porque o cuidar tem a ver com isso. A senhora quer cuidar da próxima geração do povo aqui da cidade? Coloque o mel na merenda escolar, porque a senhora está dando um alimento medicamentoso para as suas crianças. Agora, não pode ser um projeto de governo, não, porque quando a senhora sair, o próximo prefeito pode não deixar. Tem que ser um projeto de Estado.
ela, em 45 dias, a Câmara votou a lei que tinha de a merenda escolar. Eu digo, se a senhora não tivesse as toneladas de mel, eu mando de limoeiro que eu tenho. Mas, quer dizer, o mel dos produtores daquele município andou foi longe de dar, precisava pegar dos municípios vizinhos para poder abastecer a merenda escolar. E nenhum município do estado de Pernambuco, nem do Ceará, tira limoeiro fora do que eu estou dizendo, Tabuleiro do Norte, que produz muito. Mas o restante, ninguém tem sequer produção para atender a merenda escolar daquele município. Pode fazer essa mesma conta que eu fiz em qualquer município. Lá a sua cidade tem 48 toneladas de mel que a gente possa juntar? Tem não. E o prefeito ele é aberto a comprar, mas os Entendeu? produtores não têm Agora, certificação. Prefeitura não tem dinheiro em gaveta não, a gente precisa se legalizar para emitir as notas fiscais, para batalhar, para ter o prefeito não ficar vulnerável, porque o mel que ele está comprando, nem um sim tem o serviço de inspeção municipal, que dirá estadual e federal. Entendeu? Tem que ter a parte legal, rapaz, senão ninguém... Você não vende mel para supermercado porque você é bonito, não. Você não tem que emitir nota fiscal, tudo direitinho, nas negociações que eles botam para lascar na gente. Eu não quero fracionar mel, eu já fiz isso, já distribuí mel. Né? Aqui a gente está falando aqui nessa importância social da apicultura. Isso é a dona Cícera Cupira, essa senhora. Essa senhora, a primeira vez que veio para Limoeiro, que faz mais de 20 anos, chegou, que é a senhora nordestina, tirando ela, o marido e um genro, o resto é tudo filho. Aí nessa foto de cá, certo? Ela veio para cá, aí eu brinquei com a moto de vocês. Ela vendeu um boi que tinha de carroça para comprar As colmeias. boi de trabalho, para comprar as colmeias. O marido quase se separa, o senhor. E veio para Limoeiro, e eu tenho um negócio comigo, o seguinte: se eu descobrir qual é o seu sonho, eu tenho você comigo. Porque eu vou casar o meu objetivo com o seu. Se eu tiver numa empresa, eu quero saber o que é que você mais almeja. Se eu descobrir, nós vamos sentar e vamos conversar. Porque nós vamos criar a maneira de você. E ela um dia me disse, eu digo, dona Cícera, uma coisa que a senhora pudesse comprar, que a senhora gostaria muito, desses bens de consumo da gente. Eu disse, uma geladeira daquelas que a gente bota assim, um copo na porta, eu queria tanto, seu Odélio, uma geladeira daquela. Eu digo, pois a senhora pode acreditar que a senhora vai comprar com dinheiro da beira. E quando a senhora comprar, me avise que eu vou lá tomar um copo d'água com a senhora. Aí disse, seu Odélio, eu digo, não, se eu estivesse ameaçando, eu deixo para lá. Agora, promessa eu cumpro. Se eu prometer, eu vou ter que cumprir. Chegou eu lá? Fui. Chegou suado. Sim, porque foi a pior estrada que eu já andei na vida. Um Fiatzinho, queixo duro, que o menino foi comigo. Era tanto buraco, que aquela, se o cabo tiver dentadura, abrir a boca, cai. E se fechar, trinca a dentadura. Um solabanco, sabe? Mas fui, tá aí. Essa senhora achou pouco, desenvolveu um trabalho na comunidade dela, nas escolas, lá da comunidade dela, que o prefeito eleito convidou para ela ser secretária da ação social do município. Ela achou pouco, fez vestibular. Pedagogo, achou pouco, fez uma especialização. Quem levou isso? A Bíblia. Começou a andar nos congressos, viu que podia ser alguém mais, podia crescer. A família toda bem direitinha hoje, as suas casas, as suas coisas. É uma pessoa num espírito, uma solidariedade, vez por outra ela liga para mim, pede uma cota, porque tem a casa do mato fulano que está caindo, o marido deixou. E todo mundo deposita porque sabe que é para aquele fim. Ninguém. A abelha. Pessoas que tinham uma casa, que a gente chegava num carrão novo, como eu chegava, era até uma afronta. Essas pessoas passaram a ter suas casas de alvenaria, os filhos estudarem em colégio bom de Limoeiro, tá vendo? Esse que está com a mão assim, olha, isso é Mano Antônio. Esse daí é bruto que só os cascos da burra. Pense num homem bruto, analfabeto, agora direito nas coisas. Porque geralmente é uma característica dos homens brutos, é ser direito no negócio. Pode prestar atenção. Mano Antônio entregava toneladas de mel.
de um assentamento, que o pessoal tem um preconceito danado. Temos assentados na nossa região que não vale o que capta em terra. Mas tem um bocado que é a maioria, que são homens decentes de direito, e pega para valer o serviço, viu? É de novo, esse rapaz aqui, a mulher lavava roupa para fora, como se diz. E ele disse que eu queria muito ter uma máquina de lavar para ajudar. Onde ele montou uma máquina? Eu estava lá quando a máquina chegou. Agora eu tirei essa foto, não foi pela máquina de lavar. Foi por 1 litro de mel em cima da mesa. Seco. Meio. Está sendo consumido. Junto da garrafa, né? De café. Nós, apicultores, comemos pouquíssimo mel. A gente não consome, exceto no dia que está colhendo, que tem um favo bem branquinho, você bota um pedacinho de favo na boca e fica mastigando. Quantas casas de apicultores aqui de vocês têm uma garrafa de mel à mesa? Você estimulando seu filho para botar uma coisinha numa rodela de abacaxi, adoçando um suco no filho seu com seu mel, você garante que é bom. Quantos nós? Aí a gente quer que a população consuma mel, né? Nós mesmos, eu tirei essa foto, foi mais pela garrafa. E tem os outros produtos que nós vamos conversar, porque economicamente viável é assim, certo? Leia isso aí para mim, alguém que lê bem, leia aí para o pessoal esse negócio. Olha, qualquer pessoa, Albert Einstein, ele nunca disse isso. Isso está em todo o campo, o pessoal botando esse negócio aqui. Isso foi um factoide que uma ONG, porque se disser assim, foi o Einstein que disse, aí tem moral da peste, né? Primeiro que o Einstein não entendia coisa nenhuma de abelhas, né? Um físico, um matemático. Segundo, que não morre não, porque a nossa alimentação vem, a grande maioria, das gramíneas. O milho, o arroz, o trigo, que não depende de polinização não, é o vento que faz. Então é uma falácia, é porque de tanto repetir se torna verdade. Todo mundo tem como verdade. Então acabem com isso, não boto mais isso não. Ontem participei de uma banca de defesa de um rapaz que apresentou o trabalho dele. A primeira frase que ele botou no rosto foi essa daí. Aí eu já peguei logo na primeira pergunta e digo, ei velho, tira esse negócio daí, bota outra coisa, bota um veste encantador, faça qualquer coisa, mas tire isso. Mas professor, isso aqui todo mundo, digo todo mundo, destaque lá na hora da sua defesa, você vai ver uma coisa, né? E aí eu disse, né, porque os colegas, nenhum, todos aceitam, e não é, rapaz, isso não, o Einstein nunca disse isso não. A abelha é importantíssima pela qualidade do alimento. Com certeza, em termos de nutrição, se as abelhas falharem, nós seremos mais pobres, porque as frutas dependem delas muito, né? Ela é uma parte disso, tá certo? Ela é importantíssima porque eu posso, se eu tenho 1000 hectares de soja, que também alimenta muito o mundo, se eu tenho 1000 hectares de soja e eu quero aumentar 10%, ou eu desmato mais 100, ou eu entro com uma abelha que dá a mesma produtividade, embora seja leguminosa. É importantíssimo para que a fronteira agrícola não precise ser aumentada, né? Entenderam a história? 2.200 hectares de coqueiro numa fazenda na Bahia. Pediram um projeto para como é que melhorava isso. E eu preparei, visitei as fazendas, são 7.200 hectares, a fazenda tem 2.200 de coqueiro irrigado, né? E eu fui, o Mr. Coy, que é o dono da fazenda, o 10º cara mais rico do mundo, vinha 4 vezes ao Brasil, alugava um andar num hotel, um resort daquele na Bahia, e era assim, Flávio, vai ter de 10 às 10h15 é a apresentação do Flávio, que está tudo marcado. E eu estava lá e o diretor-presidente do grupo no Brasil chegou e disse, Odélio, nós temos um problema de horário, de prazo aí, rapaz. O Ministério agora perguntou se no lugar da sua meia hora não dava para você fazer em 15. Sua apresentação. Eu digo que eu só preciso de 3 minutos. Aí ele riu, na minha vez que ele entrou,
O Mr. Coy também deu um sorrisinho de canto de boca, né? Havia prestado meia hora, vai em 3 minutos. Eu disse, não, só preciso de 3 minutos. Pode dizer para ele. Eu tinha uma apresentação pronta, mas quando ele pediu que eu falasse, eu digo, olha, quanto custa para o senhor arranjar outorga de água para 370 hectares, licença ambiental para desmatamento de 370 hectares, pegar o solo, deixar pronto para plantar os coqueiros com sistema de irrigação pronto de 370 hectares. O senhor, colocando 4 colmeias por hectare dos seus coqueiros, tem o equivalente de frutos ao senhor aumentar 370 hectares na sua área, que corresponde a 17% a mais de frutos via polinização. Convenci vocês? Vocês entenderam o que eu disse? Uma coisa é eu desmatar 370 hectares com licença ambiental, outorga de água, sistematizar solo, implantar sistema de irrigação, coqueiro, 2 anos e meio, 3 anos para eles começarem a dar o primeiro cacho irrigado. Outra coisa é eu levar 4 comércios por hectare em número de coco. Aí ele sorriu e disse, não, o projeto está aprovado. Você tem ideia do que isso acrescenta financeiramente? Eu disse, tem 12 milhões de reais a carteira da empresa por ano. Aí ele não está aprovado. Nós pegamos em 4 fases para implantar 8.800 colmeias, para polinizar os 2.200 hectares. Eu salvei 370 hectares de Mata Atlântica, não foi? Com abelha. E o cara fica muito satisfeito que para ele é imensamente mais barato. Tudo errado. É verdade, isso. Funcionou. Eu sou consultor dessa empresa, né? Ele só colocou polos assim, foi? São núcleos apícolas, então quando a gente for falar em polinização, eu dou um toque nisso aí. E o melhor, os 12 milhões se reverteram em 18, sabe por quê? Eu não sabia, lá tem própolis vermelha. Na época era R$ 1.200 1 quilo de própolis vermelho. E cada colmeia produzia 1,2 kg por ano. Professor, só para aproveitar o número aí, 4 colmeias por hectare, o senhor usa como padrão? É como um padrão. Tem culturas que um pouco mais e delas até um pouco menos. Mas o padrão são 4 por hectare. Elas entre 60 e 80 mil indivíduos, que são eficientes, né? E lá nessa fazenda tinha um problema, né? Os aristas, que é quem cuida dos coqueiros em cada área daquela, sofriam muito ataque de abelhas. Então, quando a gente entrou com o projeto da apicultura, o que era um problema foi solução para a gente. Eram 2 anos para a gente chegar a 250 comércios só em captura, para não comprar enxame. Em 9 meses estava a 250. Pronto, né? E ele perguntou, uma dessas reuniões que eu fui, foi que houve, que era 2 anos, e em 9 meses eu digo, essas 3 pessoas aqui se comprometeram com o resultado. Porque há uma diferença de você assumir o compromisso e de você se comprometer. Assim, a galinha convida o porco para uma festa, o porco assume o compromisso que vai, só que a festa é de churrasco de porco. Ou seja, ele está comprometido com a festa. Né? Então, o comprometimento é mais do que assumir um compromisso. O compromisso eu assumo com você. A gente ser feliz no casamento e tudo é o que precisa do comprometimento da gente ao longo do tempo. Né? Entenderam a história? Aí eu disse 2 coisas. Uma, tudo que nós pedimos, a empresa forneceu. Eu precisava de uma van nova para o pessoal trabalhar, bicho, em 15 dias estava na porta. E ficou o carro. Né? E o comprometimento. Por isso, eu vou pedir ao senhor que crie um plano de carreiras na apicultura dentro da empresa e que essas pessoas tenham o aumento de salário que elas merecem, porque elas fizeram acontecer, se dedicaram, né? E ele não só dobrou o salário de todo mundo, como criou o plano. Aí vai.
Seu Chico Severino, dia de domingo é o único dia que eu me permito dormir até 7 da manhã. Ele, 5h30, estava lá em casa, buzinando. Uma égua com o pudrinho de lado, aprendendo com a mãe, né? Ainda mamava ainda. Ele e o companheiro andaram 6 quilômetros a pé, com a carguinha de mel dentro para deixar lá em casa, para o menino trazer para cá, porque minha casa é lá perto do hotel. Né? Hoje em dia, se a prefeitura não der o carro para ir buscar, ninguém vai, né? Deixar. Aí não tem outra, né? Botar para dentro e fazer umas tapiocas para a gente, conversar lá na mesa. Tinha que ser desse jeito, né? As pessoas que querem fazer, né? Faz. Essa dupla aí. Começou a melhorar muito de vida, seu Chico Severino. Largou-se numa moto que comprou já com dinheiro de abelha em cima do jumento. Ficou tudo quebrado. Ele já era feio, aí ficou horrível. Sabe? Ou seja, tem hora que não presta melhorar muito não, porque parece que vem o que não presta para cima. Senhorinhas que faz máscaras pra gente, né? Pessoas, isso é a Dona Lúcia. Dona Lúcia, ela faz quadros para as comédias, uma obra de arte, né? E Dona Lúcia, aí depois eu vou ver o que é que eu faço para esse bicho sair esse som, né? Que era para estar saindo. Não, mas peraí. Eu digo para o esposo dela, que é Pirrita, Dona Lúcia é mais homem que nós dois juntos. Ele acha graça, porque quando eu quero encomenda grande de quadro, eu falo com ela, não é com ele não. Porque eu sei que ela faz. Não falta serviço. Eu liguei, você não fica mais. Depois eu converso com ele mais calmo aqui. Quando vocês estavam merendando, eu vim ligar essas coisas. Vocês viram? Eu cheguei. Pronto. Ela fazendo os quadros que vocês vão conhecer, os materiais que essa senhora faz. E não é só ela não. Aqui a gente tem Zé Mariano ensinando um neto a fazer colmeia, né? Que ele sabe fazer. Ele faleceu há pouco tempo, Deus está com ele. Esse senhor, né? Essa mesa, eu estou até com ela ali, porque eu mandei fazer, porque não tinha uma mesa, eu mandei fazer e deixei com ele, para ele fazer colmeias. Aí quando ele faleceu, os filhos venderam a serraria e eu trouxe minha mesa de volta e eu vendo para vocês, se quiserem. Vamos levar. Vamos levar. Isso é ele fazendo os quadros, pessoal. Ó, ele faz tão bem encaixado que, tá vendo? Ele está só colocando os quadros. Depois é que ele vai botar os pinos que segura. Ó, fez uma maquininha para não quebrar as testeiras dos quadros. Ele segura com o pé, bota, passa um cuspezinho para saber se está tudo ok. E joga. E rebola lá na rua e não se desfaz. E nem botou os pinos ainda. Não é? Agora aqui eu preciso do som. Ou tem alguém aqui que saiba? Volume, né, não? Oi? Veja se o volume do vídeo está baixo. Vou olhar. Vou olhar. Espera aí que eu vou saber aqui. Pode ser só isso mesmo, né? Olha, quer ver? Quer ver como ela tinha razão? Achei que estava bloqueado, mas estava bem baixinho, pode ser que tenha baixo mesmo. Vai escutar. Francisco, como é seu nome todo? Francisco Vieira Galeia, Cria abelhas há quanto tempo? desde 1994. Começou. Comecei porque Vocês deixam eu tentar ajeitar esse som? Ou está todo mundo ouvindo? Ouvi. Então, como o aluno queria mais carregava o cabelo da dentro da massa para fazer acidente com os animais e os beleiros vinham queimar a propriedade. Não. Coisa de gente dessa. Bora.
Francisco, como é seu nome todo? Francisco Figueira Gabeira. Filha fez há quanto tempo? Desde 1994. Começou. Comecei porque no começo eu cedia meus enxames lá na mata para o dó dela, que era para tentar evitar fogo. E dava o maior valor que vinha mais escravo, e aí carregava para ele lá de dentro da mata para fazer acidente com os animais e nos beleiros no rio queimar a propriedade. Depois eu já tinha bastante enxame, tempo pouco, já não estava mais indo buscar quando eu avisava, e aí eu comecei, comprei 4 colmeias para poder botar os enxames, sem acreditar muito, mas quando em 4 colmeias eu tirei na época 40 litros de mel ainda espremendo, não tinha nem uma pedra de científico, nem nada, aí o ano fui aumentando e hoje cheguei O seu melhor ano, quantas colmeias você tinha e quanto você produziu? Em 2009 eu tinha 152 abelhas em produção e tirei em torno de 6 toneladas, 6 cadotadas. Quanto seco? E isso ajudou na renda da propriedade? Mais de 30 mil reais, eu tenho aí, foi 14 mil reais de mel que eu passei e comprei a caminhonete. Eu não tinha para tirar 14 mil na época. Era uma coisa à parte, não era renda alimentar, então eu comprei a caminhonete com mel. Continua ainda mesmo com a seca criando. Não teve nenhum ano desse de seca que eu não tirasse pelo menos 800 quilos de mel. O ano mais lindo eu tinha 800 quilos. Então, Nesse ano que nós estamos, quantos quilos de mel você tirou por colmeia que tinha povoado? em média, eu tirei 3 melgueiras por 3 cada melgueiras dá 30 quilos. É no ano seco. Foi muito bom, porque meu plantel de abelhas só era 40 e poucas abelhas com melgueira. Ah, tinha mesmo, tá. E aí não deu para recuperar ainda, mas já esse ano já recuperei os 10 enxames, já vai dar produção no próximo ano. Tá bom. Ainda me deu mais lucro do que o feijão, do que o milho, se eu analisar em saco de feijão produzido, já teria vendendo na compra 5 baldes de milho. Pronto. Seus filhos têm um que está escolhendo, não quer medicina, já passou no INPE, não quer, está querendo aí, está fazendo, agora já foi premiado várias vezes. De certa forma, essa sua atividade ajudou na educação desse menino? Ajudou, eles foram meus ajudantes no apiário. O início com 7 anos era meu cabo do fórum. Fumigador. Fumigador. E 7 anos. também, Zé Perculamel botava um tamborete de noite e ele ficava ao lado da mesa com um quadrozinho e Raquel. E para incentivar, eu dava um cachezinho como fosse da sanfona. Se eles ganhassem 50 reais um showzinho, para me ajudar na gala de mel, também dava 50 reais extra para poder. Isso hoje, em termos de genética, eles estão melhor do que eu. Mas no campo tiveram que partir para a cidade para estudar, e daí hoje estão definindo, uma já faz publicidade, o outro é o líder, então não posso. Mas quando vem de fora, já me ajuda a serem aqui em Ribeira, a contar. Perderam ainda o Big não. Ainda conhece hoje quando alguém se viu muito, quando eles estão numa sala de aula, de alguém comendo, produção de mel e tal, eles sabem discutir desde o de colher um enxame lá no campo a centrifugar o mel, coisa que o pessoal se admira, porque eles sabem que eles partiram de uma área que a gente começou a produzir bem devagarinho, nunca lutei com banco, e hoje eu tenho todo o equipamento de produção, centrífuga, mesa, decantador, Casa de mel, ele mesmo lá. tudo de um pequeno produtor, uma vez comprando o equipamento da Citrix. Nunca vi uma coisa, se você tivesse que dar um conselho a quem está pensando em abraçar a apicultura como profissão, o que você diria? Eu digo que o nosso sertão seco, nossa caatinga, que eu levei sorte ali, que nós já temos mais 100 hectares de caatinga, né? Acaba tendo uma mata de caatinga, mesmo que não tenha, se alguém ceder para ele colocar, ele pode entrar. Agora não entra com muito não, vai devagarinho para saber se ele aguenta, ele não é maneiro, se isso de campo é pesado, de repente o camarada pensa que é só do curso é bom, é no ar-condicionado, então você vai pegando, capturar um enxame, mas isso é como um esporte. Eu olho, eu pergunto, faço de manhã, atrás de uma rainha boa,
E não nem fome dá. Às vezes é captura ligeiro, às vezes eu trabalho e não desisto não, mago não. Porque é muito. Então vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu digo muito hoje, meu pai, que naquele gado lá, o gado é cultura. E segura isso aqui hoje, já para da Carnaúba terça-feira. Mas eu digo, eu tenho um salário da pessoa que toma conta, que eu pagava. E aí o gado não dá. O gado é uma questão cultural. Num sertão seco, um poucado como o nosso, o gado é cultura. A abelha ainda vem sendo. Todo ano eu tenho dito, olha, quando termina, rapaz, mas não tem nada, papai, eu vivo para conseguir. Quando eu fiz feijão, quando eu fiz de milho. Então, a abelha ainda foi. Se eu não tivesse plantado nem um quilo, com 2 baldes de mel, eu comprar um feijão no primeiro ano. Muito obrigado. Valeu. Ok, doutor? Esse vídeo, isso foi o professor Breno, meu contemporâneo da universidade, estava em Manaus e ligou para mim e disse, não tem nenhum vídeo de produtor não, eu vou dar uma palestra amanhã, eu queria um depoimento. Eu digo, rapaz, eu faço os cursos, eu não tiro uma foto, se vocês não mandarem para mim, eu fico sem nada, né? Não tenho não. No outro dia que eu cheguei, aí desse canto, sentado aqui em pé de limão ali, ele sentou e disse, vou fazer as perguntas aqui a Chico. Chico Vieira, né? Que ele veio trocar uma cera aqui. Né? Aquela zoada é a mulher que conversa muito. Ele passou umas 2 horas aqui, almoçou. Quando ele foi embora, a mulher chegou para o Wayne e disse, pois é, mulher, depois a gente conversa. Eu disse, o que é que vocês estão aí para conversar? Me diga. Porque era... Então, esse gado que vocês estão vendo atrás, eu não queria o bicho de chifre, não. Quando eu não tinha terra, nem nas unhas, porque lá em casa, como era muita gente, a gente tinha medo dos banhos de mãe. Mãe, quando olhava para o cabo, ele estava sujo, ela pegava para dar um banho. Quando terminava, a gente parecia uma cenoura rapada, faltava de dar sangue. Então a gente vivia limpo, por isso que eu brinco, digo que não tinha terra nem nas unhas. Tá? As pessoas, amigas, deixaram botar minhas abelhas na terra deles. Eu tenho uma dívida com eles. Então eles criam gado. E os pastos, depois que fenda, todos os pedaços de terra que eu tenho, eu dividi com essas pessoas. Esse gado não é meu, é de terceiros. Que bota e eu não vendo pasto, não vendo nada não, é deles. É a forma de eu agradecer, não é? Ainda hoje eu tenho abelhas de terra de outras pessoas, tá certo? Aí o Chico chegou, fiz essas perguntas, veio que era bem natural o jeito de responder as coisas, não tem nada ensaiado, foi o que veio e o que vai, tá certo? Mas isso é a realidade de muita gente nessa região. Muita gente nesse Baixo Jaguaribe melhorou de vida com a abelha. A maioria caladinho, você não acredita as carretas de mel que saem dessa região para São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Eles aparecem como exportadores, mas o mel vai do Nordeste. E os descendentes me dizem, Alberto, 70% do que a gente exporta vai do Nordeste, não é mais do Sul e Sudeste. Professor, eu tenho vizinhos lá da redondeza, lá da